Vamos lá, dando continuidade à nossa leitura dos 90 dias. Hoje, dia 6 de fevereiro, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 13 ao capítulo 15 e o Salmo de número 17. Dia 6 de fevereiro, nosso 33º dia de leitura da palavra. Que bênção que tem sido, quantos testemunhos que nós temos escutado em relação aos devocionais, que o Senhor possa falar poderosamente, continuar falando poderosamente ao teu coração, e que seja uma bênção, cada momento que você parar, abrir a Bíblia e ler, que possa ser um momento prazeroso para a tua vida e um momento de grandes experiências com o Espírito Santo. Amém? Pega a tua Bíblia, abre lá em Atos capítulo 13, a primeira viagem missionária de Paulo. Vamos ver aqui o que o Senhor vai nos ministrar. Amém? Pai amado, nós queremos te agradecer por esse momento, colocamos essa palavra diante de ti. Abençoa-nos, Pai, o capítulo 13 ao 15 e o Salmo de número 17, e que nós possamos, Senhor Deus, ter as experiências com o Senhor enquanto estivermos lendo, ouvindo, Pai, e que seja, Senhor, um testemunho dado para o teu nome ser glorificado. Em nome de Jesus, amém. E amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, adoravam e jejuavam. O Espírito Santo lhes ordenou, quando eles estavam nesses 3 pontos, jejuando, adorando e servindo. E o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão ao qual eu os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos os seguia para auxiliá-los. Depois de atravessarem toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Ele assessorava o procônsul Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Este mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus. No entanto, Elimas, o mago, pois é assim que se traduz o nome dele, opunha-se a eles, tentando desviar o procônsul da fé. Contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu, dizendo: Tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, para que saibas que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego, e a partir de agora, e não verás a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante, Elimas sentiu como se o nevoeiro encobrisse seus olhos. Ficaram em trevas, e então, tateando, rogou a quem o pudesse guiar pela mão. O procônsul, observando o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com a doutrina do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilha. Então João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. Eles, no entanto, seguiram para além de Perge e chegaram a Antioquia da Pisídia. No dia de sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Logo após a leitura da lei e dos profetas, os administradores da sinagoga mandaram que se lhes fosse feito o seguinte convite: Irmãos, se tende em vós alguma palavra de encorajamento para nosso povo, dizei-a. Então Paulo, colocando-se em pé, fez sinal com a mão, solicitando a atenção dos presentes, e declarou: Caros israelitas e vós gentios, que igualmente temeis a Deus, ouve. O Deus de todo o povo de Israel escolheu os nossos antepassados e honrou sua gente durante o tempo em que, como estrangeiros, caminharam pela terra do Egito, de onde os libertou com braço poderoso. O Senhor zelou por eles, que com paciência no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e entregou a terra em que habitavam como herança ao seu povo.
Isso tudo levou aproximadamente 450 anos, quando então lhes deu juízes até a época do profeta Samuel. Mas o povo lhe rogou por um rei, e Deus lhe concedeu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou pelo espaço de 40 anos. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, o filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. E da descendência desse homem, Deus levantou para Israel o Salvador Jesus, assim como prometera. Antes, porém, da chegada de Jesus, primeiramente veio João pregando um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava para concluir seu ministério, proclamou João: quem pensais vós ser eu? Não sou eu o Messias. Entretanto, eis que vem após mim aquele cujas sandálias eu não sou digno sequer de desatá-las aos seus pés. Irmãos, descendentes de Abraão, e vós, não judeus, que temeis a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. Pois as pessoas que habitam em Jerusalém, seus governantes, não reconheceram a Jesus, contudo, ao executá-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os dias de sábado. Mesmo não encontrando motivo legal para condená-lo à sentença de morte, rogaram a Pilatos que o mandasse crucificar, e depois de terem cumprido tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, depositaram-no em um sepulcro. No entanto, Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que tinham ido em sua companhia da Galiléia para Jerusalém. Essas pessoas agora são testemunhas diante do povo. Nós vos anunciamos as boas novas da promessa confiada a nossos antepassados, as quais Deus cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, assim como está escrito no 2º Salmo: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 34. O fato de que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos para que seu corpo jamais experimentasse a decomposição foi declarado dessa forma: Eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis bênçãos de Davi. Porquanto em outro salmo está explícito: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração, pela vontade de Deus, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não foi afligido pela decomposição. Sendo assim, meus irmãos, ficai cientes de que mediante Jesus vos é anunciado o perdão dos pecados, e por intermédio de Jesus todo aquele que crê é justificado de todas as faltas de que antes não pudesse ser justificados pela lei de Moisés. Acautelai-vos, pois, para que não vos sobrevenha o que foi anunciado pelos profetas. Vede, ó escarnecedores, ficai atônitos e morrei, porquanto eu realizei em vossos dias obra de tamanha grandiosidade que jamais vos seria possível crer se alguém apenas vos contasse. E quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo o convidou a ensinar, mas a respeito desse assunto no sábado seguinte. Depois que a congregação foi despedida, muitos dos judeus e dos gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram a Paulo e Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhe que seguissem preservando na graça de Deus, perseverando na graça de Deus. Versículo 44. No sábado seguinte, quase toda a população da cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Entretanto, quando os judeus observaram a multidão, ficaram tomados de inveja e de forma desrespeitosa e ultrajante contradiziam o que Paulo pregava. Então Paulo e Barnabé, tomando a palavra com toda a coragem, lhe afirmaram: Importava que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Porém, considerando que a rejeitais, a vós próprios vos julgais indignos de receber a vida eterna. Eis que agora nos dirigimos aos gentios. Porquanto dessa maneira o Senhor nos ordenou: Eu te constituí como luz para os gentios, a fim de que tu leves a salvação até os confins da terra. Ao ouvirem essa declaração, os gentios se alegraram sobremaneira e glorificaram a palavra do Senhor. E todos quantos haviam sido escolhidos para a vida eterna creram de coração. Assim a palavra do Senhor era divulgada por toda aquela região. Porém, os judeus persuadiram as mulheres piedosas e de alta posição social, assim como os principais líderes da cidade, e desfecharam uma perseguição contra Paulo e Barnabé até os expulsarem do seu território.
Estes, contudo, sacudindo contra eles o pó de seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos, no entanto, viviam plenos de alegria e do Espírito Santo. Capítulo 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como costumavam fazer, foram juntos à sinagoga dos judeus. Ali pregaram de tal maneira que numerosa multidão de judeus e gentios veio a crer. Mas os judeus preferiram continuar descrentes, instigaram os gentios e lhes irritaram os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram muito tempo ali, pregando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio das mãos deles fossem realizados sinais miraculosos e prodígios. Mas houve grande divisão entre o povo da cidade. Uns ficaram do lado dos judeus e outros dos apóstolos. Formou-se então uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes a fim de desmoralizá-los e apedrejá-los. Ao tomarem conhecimento dessa trama, eles fugiram para as cidades liacônicas de Listra e Derbe e suas vizinhanças, e ali seguiram pregando o evangelho. Em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar, quando, fixando seus olhos nele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou-lhe em voz alta: "Apruma-te direito sobre os teus pés." O homem então deu um salto e começou a andar. Diante do que Paulo realizara, a multidão começou a gritar: "Os deuses desceram até nós em forma de seres humanos." E assim a Barnabé deram o nome de Zeus e a Paulo chamaram Hermes, pois era ele quem falava com poder. O sacerdote de Zeus, cujo templo fora construído na entrada da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a população desejavam oferecer-lhes sacrifícios. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram suas roupas e correram para o meio da multidão, exclamando: "Homens, por que fazeis isto? Pois nós também somos humanos, de natureza semelhante à vossa, e vos temos anunciado o evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos convertais ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe." Em tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem segundo seus próprios caminhos. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre sua própria pessoa, pois demonstrou sua bondade enviando-vos do céu as chuvas, as estações das colheitas, cada um a seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura e enchendo-vos o coração de alegria. Mesmo com essas explicações, ainda foi difícil evitar que as multidões lhes homenageassem por meio de sacrifícios. Chegaram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, partiu Paulo com Barnabé para Derbe. Versículo 21. E havendo pregado as boas novas daquela cidade e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando: "É necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino dos céus." Viu, amados? É necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino dos céus. Então Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros em cada igreja, e tendo orado e jejuado novamente, oração e jejum, eles os consagraram aos cuidados do Senhor em que haviam crido. Atravessando a Psídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para a Atália. Dali, navegaram para Antioquia, onde tinham sido colocados sob a proteção da graça de Deus, a fim de desempenharem a missão que agora haviam concluído. Assim que chegaram ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles e como abrir a porta da fé aos gentios, e permaneceram ali com os discípulos por um longo tempo. Capítulo 15. Alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos: "Se não vos circuncidardes, conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvos."
Por este motivo, Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência com eles, e os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com outros, deveriam subir até Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou, e quando estavam atravessando a Fenícia e Samaria, compartilharam como havia acontecido a conversão dos gentios, notícias essas que alegraram sobremaneira o coração de todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram muito bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e por todos os presbíteros a quem relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles. Entretanto, alguns do grupo religioso dos fariseus que tinham crido levantaram-se protestando: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes expressamente que observem toda a lei de Moisés. Diante disso, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para deliberar sobre a questão imposta. Depois de um grande debate, Pedro tomou a palavra e ponderou-lhes: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, testemunhou em benefício deles, concedendo-lhes o Espírito Santo da mesma forma como a deu a nós, e não fez qualquer distinção entre os gentios e nós outros, purificando o coração deles pela fé. Agora, pois, por que quereis tentar a Deus, colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados em nós mesmos conseguimos suportar? De modo algum. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus exatamente do mesmo modo que os gentios também. Então toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo relatando todos os sinais miraculosos e prodígios que por meio deles Deus realizara entre os gentios. Quando acabaram de compartilhar, Tiago pediu a palavra e arrasou-lhes: irmãos, ouve-me. Simão narrou como primeiramente, Deus foi ao encontro dos gentios para edificar dentre eles um povo consagrado ao seu nome. E com isso estão de pleno acordo as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei, reconstruirei a tenda de Davi que está caída, reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante das pessoas busque ao Senhor. Sim, todos os gentios, sobre os quais é invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas realizações desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não se deve constranger aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Todavia, escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade da carne dos animais sufocados e do sangue. Porque desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábado. Então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. E por intermédio deles mandaram a seguinte carta: os apóstolos e os irmãos presbíteros aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Desde que soubemos que alguns saíram de entre nós sem nossa permissão e vos têm constrangido por meio de suas palavras, confundindo-vos a mente, pareceu-nos bem, havendo chegado a um consenso, selecionar alguns homens e enviá-los com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm colocado suas vidas em risco pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem com suas palavras o que vos estamos escrevendo, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destes preceitos necessários, que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, de sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardardes desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. E tendo se despedido, desceram a Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Versículo 31. Os irmãos a leram e muitos se alegraram com sua encorajadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, exortaram e fortaleceram os irmãos com muitos ensinamentos. Havendo, porém, dedicado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz,
a fim de que retornassem aos que os haviam enviado. Porém, Silas achou melhor ficar ali. Paulo e Barnabé, tendo também permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros irmãos pregavam e ensinavam a palavra do Senhor. Passados alguns dias, Paulo propôs a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais pregamos a palavra do Senhor, a fim de observarmos como estão vivendo. E Barnabé queria que João, também chamado Marcos, os acompanhasse. Paulo, entretanto, não conseguia ver razão para levar consigo aquele que desde a Panfilha havia decidido se afastar deles e não os acompanhar até o fim da missão. Por esse motivo, tiveram um desentendimento tão exacerbado que decidiram se separar. Barnabé partiu, levando consigo Marcos, e navegaram para Chipre. Paulo, no entanto, preferiu a companhia de Silas, partiu entregue aos cuidados do Senhor pelos irmãos, e assim passou pela Síria e Cilícia, encorajando as igrejas. Até aí nossa leitura de hoje do Novo Testamento. Agora abra lá em Salmos capítulo 17, a oração do oprimido, um salmo, uma oração de Davi. Ouve, ó Senhor, meu justo lamento, dá atenção ao meu clamor, responde à minha oração, que não procede de lábios mentirosos, que minha sentença favorável venha da tua face. Vejam os teus olhos onde está a justiça, pode sondar meu coração, examinar minha consciência durante a noite, provar-me com fogo, em iniquidade alguma encontras em mim. Pois minha boca não é falsa diante de ti, como costuma agir a humanidade. Eu observei a palavra dos teus lábios e evitei o caminho dos maldosos. Os meus passos seguem firme nas tuas veredas, meus pés não escorregam. Eu clamo a ti, ó Deus meu, pois tu me respondes. Inclinas para mim os teus ouvidos e ouves a minha oração. Demonstra as maravilhas do teu amor leal. Tu, que com a tua destra salvas os que a ti buscam refúgio em defesa contra seus agressores. Protege-me como a pupila dos teus olhos, abriga-me à sombra das tuas asas protetoras, longe dos ímpios que me oprimem, dos inimigos mortais que me rodeiam. Eles enchem seus corações de insensibilidade e suas bocas transbordam de arrogância, seguem meus passos e já me cercam, seus olhos estão fitos em mim, prontos para derrubar-me, são como um leão ávido pela presa, escolhida com feras sanguinárias salivando pela vítima na tocaia. Levanta-te, Senhor, confronta-os, arrasa-os com tua espada, livra-me dos ímpios, com tua mão, Senhor, livra-me das pessoas mundanas, dos homens maldosos dessa terra, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhe o ventre de tudo o que lhes reserva, de tudo que lhes reservaste, fartem-se disso seus filhos, e o que sobrar fique para suas crianças de colo. Eu, contudo, graças à tua justiça, verei a tua face. Quando despertar, terei a plena satisfação de ver tua semelhança em mim. E aqui a gente encerra o capítulo 17 de Salmos, a leitura de hoje. Novo Testamento, Atos 13 a 15 e Salmos 17. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado, Pai, pela leitura, pela palavra, pela sua voz entrar dentro do nosso coração. Obrigado por permitir, mais um dia, escutarmos o Senhor falar conosco. Nos capacite nesse dia, encha-nos com teu Espírito Santo e ousadia, para que nós possamos viver essa palavra e colocar em prática nas nossas vidas e auxiliar vidas também que encontraremos durante esse tempo. Em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar grandemente. Beijo.